Presença liberada nesse lugar. Querido, nós vamos tirar a nossa oferta no final da palavra, porque hoje é um dia muito especial. Há dias especiais na nossa caminhada cristã. Há dias que são especiais na nossa jornada, enquanto estamos aqui trilhando essa jornada até aquele dia onde nós vamos encontrar com o nosso amado, amém? E nessa caminhada há dias que nós devemos lembrar daquilo que Ele fez em nossa vida. Tenho certeza que cada um de nós aqui tem experiência, tem testemunhos daquilo que Deus já fez na sua vida, que Deus já fez na sua casa, na sua família, na sua história. Mas hoje é um dia também que nós devemos lembrar daquilo para o qual nós fomos chamados. Porque teve um dia que eu e você fomos salvos, mas uma vez que nós somos salvos, nós também somos chamados para um propósito. Nós fomos comissionados, fomos chamados para uma missão, amém, querido? Para um propósito eterno de Deus. E o dia de missões é um dia que nós devemos lembrar, são momentos que nós devemos lembrar daquilo que Deus fez, mas também devemos lembrar do propósito pelo qual Ele chamou cada um de nós. É porque quando nós falamos de missão, nós devemos lembrar que nós somos chamados para anunciar boas novas. Nós somos chamados para ministrar, para pregar, para fazer discípulos, para evangelizar, para pregar boas notícias, amém, meus irmãos? E olha para cá, e quando nós falamos de missões, nós devemos estar conscientes que nós estamos falando de arrancar pessoas do inferno e levar para o céu. Missão se resume a isso, em salvar vidas. Arrancar pessoas do império das trevas e trazê-las para o reino de Deus. E eu e você fomos chamados, fomos comissionados para isso. Então nós devemos lembrar que o Senhor Ele nos enviou para libertar os cativos, pessoas que estão de repente presas em correntes de depressão, pessoas que estão ali com pensamentos suicidas. E nós devemos lembrar que nós fomos enviados pelo Senhor Jesus para trazer uma boa nova para cada uma delas, para salvá-las, amém, queridos? Nós fomos enviados para mudarmos o destino eterno de pessoas. Cada vez que nós vamos lá para nossas células, que nós compartilhamos do amor de Deus lá para um amigo de trabalho, para um familiar, você tem que ter essa convicção que você foi chamado para mudar o destino eterno dessas pessoas. E às vezes essas pessoas estão próximas a nós, estão do nosso lado, e nós devemos estar atentos a isso. E hoje é dia de lembrarmos desse chamado, porque durante nossa caminhada, nossa jornada cristã, às vezes nós ficamos presos em tantas coisas, ficamos distraídos com tantas circunstâncias que estão ao nosso derredor, e esquecemos do principal. Jesus, Ele está voltando, e nós devemos pregar enquanto é dia. Haverá momentos que talvez não vai ser tarde demais, não vão ter condição de pregar, mas hoje nós temos essa condição. Hoje nós estamos no tempo da oportunidade. As portas estão abertas, pessoas estão sedentas para ouvir, e nós precisamos nos levantar para pregar, amém, meus irmãos? Então hoje é um dia que nós devemos renovar o nosso encargo, renovar o encargo do nosso coração e lembrarmos a razão maior pela qual Deus nos salvou. E Ele nos salvou para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Acredite, quando o Evangelho te alcançou, não estava no coração de Deus apenas a sua salvação, mas Deus já estava projetando coisas muito maiores para fazer através de mim e de você. Coisas maiores Ele fará através de nós, amém, queridos? Olha, Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 1, no versículo 26, Paulo, ele fala algo maravilhoso a respeito do Evangelho. Ele diz: olha, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações
Agora, todavia, se manifestou aos santos. O que mais? Continua. Versículo 27. Aos quais Deus quis, para a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O evangelho ele esteve oculto, mas chegou um tempo que ele foi revelado, que a igreja foi revelada. E era um mistério que estava oculto, mas no tempo oportuno Deus trouxe à luz esse mistério. E Paulo está falando algo poderoso, que Cristo em nós é a esperança da glória. Mas da glória de quem, pastor? Cristo em mim, Cristo em você, a esperança daqueles que estão próximos a você. Porque se Cristo está em você, há esperança para quem está perto de você. Talvez você pense, pastor, mas eu sou uma pessoa tímida, eu tenho vergonha, não consigo compartilhar com as pessoas, não consigo testemunhar. Mas acredite, há algo poderoso em você. E isso que está em você, o Espírito Santo que habita em você, é a esperança das pessoas que estão próximas a você. Por isso que nós não podemos nos calar, meu irmão. Devemos pregar, como diz a Bíblia, a tempo e a fora de tempo. Sempre que tiver oportunidade, devemos falar a respeito daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Ele vai fazer na vida das pessoas. Porque Cristo, Ele está em você, e quem estiver perto de você, há uma esperança. E acredite, Deus levanta você e envia você para pregar para pessoas que só vão converter se você pregar. Porque se eu, enquanto pastor, for lá pregar, talvez ela não vai me ouvir. Mas ela vai ouvir você, porque ela conhece você, porque ela olha para você, porque ela percebe o que Deus está fazendo através de você. Então, por isso devemos pregar. E pregar é agora. Basta você falar. Abra a sua boca. Não se cale, amém? Lá em Romanos capítulo 10, no versículo 13, o que a palavra de Deus diz? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você foi chamado para anunciar coisas boas. Por isso você tem que pregar, você tem que falar, você tem que testemunhar. Porque quando você fala, vai gerar fé no coração delas. Aí elas vão crer, aí elas vão invocar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, há uma promessa, será salvo. Então, desde o início, da história da redenção, Deus ele deixou claro que o seu propósito não era apenas alcançar indivíduos isoladamente, mas Deus quer usar pessoas transformadas para alcançar outros. Nós somos enviados. O ir de pregar o evangelho é para todos nós, amém, querido? Não é só para o pastor, não é só para o discipulador, não é só para o líder, mas é para cada um de nós, ir de pregar o evangelho. Porque todo aquele que crê será salvo. Mas como Paulo está dizendo, como é que eles vão crer se não tiver ninguém para pregar? Mas tem eu e tem você que fomos enviados para pregar. E a Bíblia fala que bem-aventurado, Coisas maravilhosas. Coisas maravilosas, quão formosos são os pés daqueles que anunciam essas coisas boas. Então, quando Deus chamou Abraão, que é conhecido na palavra de Deus como o pai da fé, Deus declarou para ele: Abraão, sê tu uma bênção. Deus prometeu que a partir dele, que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai,
e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esse chamado ele não ficou restrito a Abraão. O apóstolo Paulo afirma que nós, que estamos em Cristo, nós também somos herdeiros dessa mesma promessa. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Significa que nós, como filhos da fé, nós carregamos esse mesmo chamado. Devemos ser canais de Deus para abençoar esse mundo. Ser tu uma bênção. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus chamou você, Deus levantou você para ser uma bênção na sua família, para ser uma bênção lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança. E nós não podemos esquecer disso. Devemos ter essa consciência, amém, amados? Então, missão não é responsabilidade apenas de alguns poucos. Não pertence apenas aos missionários que são enviados a terras distantes, às nações, mas é para todos nós. Todos nós devemos ter um encargo com missões. Hoje é dia de missões, é o dia que nós, como igreja, separamos uma oferta especial para poder sustentarmos a obra missionária. E eu quero desafiar você a participar disso. Porque você pode pensar, pastor, missionário é apenas aquele que vai lá para a África, aquele que vai lá para a Europa, ou aquele que vai lá, sei lá, para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país. Não. Todos nós possamos ser patrocinadores dos missionários. O ID de Mateus 28, versículo 19, é para cada um de nós. É para mim e é para você. Alguns são enviados para países distantes, como eu disse. Mas acredite, há outros que são enviados para a família. Há outros que são enviados para o trabalho, para as empresas. Por isso que é importante nossa reunião de sábado que vem aqui, para trazer essa convicção também para os nossos empresários, para os nossos empreendedores. O seu trabalho pode ser parte do seu ministério, para você ser uma bênção, aonde quer que você esteja. Ser uma bênção na escola. Eu louvo a Deus porque em nosso meio tem se levantado adolescentes que têm sido bênção lá nas escolas, tem feito núcleos lá, tem se levantado na hora do recreio, na hora dos intervalos, para ministrar, para testemunhar. Esse é o chamado de Deus para nós, amém, queridos? Podemos ser bênção na nossa cidade. Enfim, você foi enviado para ser uma bênção aonde quer que você esteja. Tenha essa convicção, que seu coração nesses dias esteja sintonizado com aquilo que está no coração de Deus, porque onde estivermos, ali existe um campo missionário que foi preparado por Deus, para nós testemunharmos as boas notícias. E acredite, irmãos, olha para cá, tem pessoas que estão esperando você se levantar, tem pessoas que estão aguardando você falar. A Bíblia fala que até a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quer desafiar você nesses dias, se levante, fale, abra a sua boca, porque nós estamos num mundo, querido, num mundo onde as pessoas estão aí afundadas na ansiedade, na depressão, em dores, em desesperança, mas nós possuímos algo poderoso a oferecer, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, a vida de Deus que vai fluir através de nós. E acredite, é uma honra extraordinária nós sermos os pés do Senhor nessa terra, sermos a sua voz no meio da multidão. Quando você está se levantando lá na sua escola, jovem, e falando, testemunhando ali, acredite, ali você está sendo boca de Deus, você está sendo os pés do Senhor, você está sendo a voz do Senhor naquele lugar. Suas mãos ali estão sendo usadas para abençoar, para orar, para falar, para testemunhar.
Isso aqui está no coração de Deus, amém, queridos? Lá em Lucas, capítulo 4, no versículo 18, o Senhor Jesus, ele chega ali na sinagoga, e ele lê um trecho da palavra de Deus, que está lá em Isaías 61, então lá em Lucas 4, 18, diz assim, olha, o Senhor Jesus, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E essa mesma unção, ela foi liberada sobre mim e sobre você. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, o Senhor diz que toda a autoridade do céu e na terra foi dada. E por isso Ele nos comissionou para ir. O que diz lá? Olha, Jesus, aproximando-se dos discípulos, disse-lhe, falou-lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E qual que é a consequência? Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa autoridade, o Espírito de Deus já está sobre nós, toda a autoridade está sobre mim e sobre você, então você pode ir e abrir a sua boca, você pode ir e falar. Essa unção é para proclamar as boas notícias, é para curar os quebrantados de coração, é para libertar os cativos, é para consolar os aflitos. Esse mesmo Espírito está sobre mim e está sobre você, amém, querido? Acredite, nós não fomos salvos apenas para desfrutar do conforto da vida cristã, mas também fomos salvos para sermos instrumentos da compaixão de Deus na vida de muitos que ainda estão perdidos. Hoje é dia de missões, é dia de nós lembrarmos dessas coisas. O Senhor já fez muito na nossa vida. Se você olhar no retrovisor, olhar para a sua história, você vai perceber que o Senhor fez muita coisa na sua vida. Sim ou não? Mas acredite, Ele quer usar você para fazer na vida de muitos outros. De muitos outros. Há uma satisfação quando você se envolve na obra de Deus. Lá em João capítulo 4, conta a história de Jesus com aquela mulher samaritana naquele poço. E Jesus fala algo extraordinário ali a respeito daquilo que está no coração de Deus, que é a obra missionária. Que enquanto os discípulos estavam preocupados ali com o almoço, com o marmitex, foram comprar ali a marmita, Jesus falou que a verdadeira comida dele era fazer a vontade do Pai que enviou. A minha comida, lá no versículo 34 de João capítulo 4, ele diz, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então queremos fazer o que está na vontade de Deus, queremos cumprir aquilo que está no coração de Deus, devemos ir fazer discípulos. Fazer discípulos. Há um alimento espiritual, uma alegria profunda, quando você está envolvido na edificação do reino de Deus, amém, queridos? Porque o serviço do reino, ele não é um peso, pelo contrário, é um privilégio, é uma alegria, e é assim que nós devemos encarar. Então o chamado de Jesus, ele continua ecoando até hoje, dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O pastor Paulo citou aqui Marcos 16:15, onde está esse versículo. Ide, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois ele acrescenta lá em Mateus 28:19, que nós acabamos de ler, fazei discípulo de todas as nações. Então o chamado de Deus para mim e para você não é algo opcional, mas é algo que foi decretado, e nós devemos seguir esse chamado, porque nós fomos alcançados para poder alcançar outros, amém, queridos? Então é claro que, além de falarmos do amor de Deus para quem está perto de nós, no nosso ciclo de convivência, existem também outras formas de nós podermos cooperar com a expansão do reino de Deus. E uma dessas formas é quando você semeia, é quando você patrocina, é quando você oferta. E nós vamos tirar a nossa oferta daqui a pouco.
Não há um valor estipulado. Logo, todo mundo pode participar. Seja com pouco, seja com muito, de acordo com a sua prosperidade. Mas hoje eu quero desafiar vocês, todos, participarem desse momento. Você pode ser um instrumento na mão de Deus ofertando, amém, querido? E o reino, ele começa a funcionar quando nós semeamos. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 26, o que a palavra de Deus diz? Jesus, ele conta ali uma parábola da semente. E ele disse ainda, o reino de Deus é assim como um homem, é como se um homem lançasse a semente na terra. Então ele está comparando como é o reino de Deus. Então presta atenção, ele está nos ensinando como é que funciona as coisas espirituais. Amém? Você está atento? O segredo do reino. Ele está nos contando como é que funciona as coisas espirituais. E ele disse, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então precisamos estar atentos, quando o Senhor lhe fala sobre o reino. Porque quando ele faz isso, ele está revelando para nós como é que o mundo espiritual funciona. E quando nós compreendemos o reino, aí nós podemos aplicar os princípios do reino aqui na terra. O reino de Deus não é o céu em si, mas é uma manifestação do céu na terra. É a maneira como a presença de Deus opera neste mundo. E interessante que nesse texto, a respeito do reino, o Senhor Jesus, ele diz que era como um homem que lançasse semente sobre a terra. E depois de semear, esse homem, ele dorme, ele se levanta, ou seja, ele espera, passa-se o tempo, a semente vai germinar, vai crescer, e o homem não sabe como que isso acontece. É claro, se você olhar, pastor, mas é um princípio aí biológico. Mas o fato é que você não sabe exatamente como é que isso acontece. Você até sabe que se plantar um pé de abacate lá no seu quintal, depois de um tempo vai nascer um pé de abacate, que vai dar abacatinho, você vai fazer uma vitamina de abacate. Mas não sabe como é que isso funciona, como é que o milagre da vida multiplica, acontece. Aqui o texto diz que a terra frutifica por si só. Então significa que nós não sabemos exatamente. Quando há o agir de Deus, nós não sabemos exatamente como que é. Quando você consegue explicar a bênção, é porque talvez aquela bênção foi natural. Mas há momentos na nossa vida que nós não conseguimos explicar. Coisa acontece, um milagre acontece, te pergunta, como é que foi isso, irmão? Irmão, não sei. Não sei explicar. Isso significa que é Deus agindo, amém? Porque quando Deus está presente, haverá coisas que nós não conseguimos explicar completamente. Há uma parte essencial dessa parábola, olha para cá, que não pode ser esquecida, que é o X da questão. Aquele homem não fez nada, apenas semeou. A parte dele ali foi apenas semear. Então significa que no reino de Deus há uma parte que nós devemos participar. Como, pastor? Fala comigo, semeando. A semente germinou e cresceu por si mesma. O que veio depois da semeadura já não estava no controle daquele homem. Então significa que a nossa parte é sermos semeadores, é lançarmos a semente na terra. E Deus ele vai pegar aquela semeadura e vai transformar em grandes colheitas. Vai transformar numa colheita de milagres. Então o primeiro princípio de funcionamento aqui do reino é que nós somos semeadores. Fala comigo, eu devo ser semeador. Então nós não somos aqueles que guardam a semente ou que comem a semente. Nós devemos plantar a semente.
Nossa parte é semear na terra, amém, queridos? Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, o que Paulo ele diz? 2 Coríntios 9, 10. Paulo diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha que interessante. Paulo está falando que tem semente e tem pão. Pão é para alimento, é para você comer. Mas tem uma parte que chama semente, que você não deve comer. Você deve semear. Porque se você comer a semente, não vai ter colheita. Isso é um princípio. Todo o sistema de multiplicação no reino, ele é ativado quando alguém semeia. A palavra de Deus afirma que Deus ele dá semente ao semeador e pão para alimento. Em outras palavras, significa que ele não dá semente para você comer, e muito menos para ser guardada. A semente deve ser, fala comigo, plantada. Então Deus multiplica a semente que nós lançamos, mas ele não multiplica a que fica com você. A multiplicação, a promessa do reino, a multiplicação no reino é para aquela semente que você semeia. Às vezes nós queremos que ele multiplique a semente lá na nossa despensa. Alguém sabe o que é uma despensa? Essa turma aqui nunca viu uma despensa. Essa turma do DNA aqui sabe o que é uma despensa. Pastor, o que é o DNA? Data de nascimento antiga. Esse sabe o que é despensa. Que antigamente nas casas tinha aquele quarto, aquele quarto especial lá da despensa. Mas a semente não é para guardar na despensa. A semente é para ser plantada. E aqui o texto diz: quando há uma semeadura, aquela semente vai germinar, não sabendo nós como. Há uma promessa. Há uma promessa. Nossa natureza deve ser natureza de semeadores. É isso que nós somos, semeadores. E nós plantamos e Deus se encarrega do resto. Semente vai germinar e nós vamos colher. Amém, querido? Entre nessa esfera do reino de Deus. Jesus está contando aqui um segredo do reino. Preste atenção. Pega o código. Entenda o princípio. Semeie. Porque quando entramos nessa esfera celestial, nós também vamos colher nessa esfera de multiplicação. Coisas miraculosas acontecem nessa esfera espiritual do reino de Deus. Um exemplo disso está lá no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, capítulo 17. Então, os irmãos preocupados aí que não estão achando as referências na revista, essa palavra não está na revista. Mas não se preocupe, até o final do culto vai chegar o esboço na sua mão. Então, líder, sossega o coração. Vai chegar na sua mão. Lá em 1 Reis, capítulo 17, nós temos um exemplo de uma colheita extraordinária depois de uma semeadura. Nós temos o registro de uma oferta sacrificial que se tornou num milagre extraordinário. Lá em 1 Reis 17, 8, os irmãos conhecem esse texto, mas eu vou ler mesmo assim. Projeta para mim, 1 Reis 17, 8. É contra a história de Elias na casa da viúva de Sarepta. A palavra de Deus diz: então lhe veio a palavra do Senhor. Veio para quem? Para Elias, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido,
Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, 2 gravetos, 2 pedaços de lenha, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Você lembrar do contexto, ali tinha um tempo de seca. Ele tinha liberado uma palavra que por 3 anos e 6 meses não ia chover sobre a terra. Graças a Deus, ontem caiu uma garoa aqui em Goiânia. Na sua casa choveu? Lá em casa deu uma garoa. Mas aqui em Goiás, que é uma terra abençoada, quando fica 3 meses sem chover, agora vamos entrar na estiagem, até outubro, que Deus nos ajude. Mas quando fica aqui 90 dias, 100 dias, 110 dias já dá no jornal. O Jornal de agora, edição do almoço, já fala. Estamos a 116, 120 dias sem chover. Goiânia já está pedindo arrego. Agora imagine lá naquela região de Israel que é deserto. Não era 90 dias, não era 120 dias, era 3 anos e meio sem chuva. Havia fome extrema. E aí, Deus falou para o profeta: vai para a terra de Sidom, lá, para Sarepta, que eu vou ordenar uma viúva que te sustente. E quando Elias chega ali, encontrou a viúva, por algum motivo ele soube quem era, porque o Espírito Santo falou para ele. Ele falou para ela: olha, me dá aí água. E ela foi buscar água. Ele falou: mas me dá também um pedaço de pão aí. E ela falou: ô, meu caro, o seguinte é o negócio. A coisa está feia. Eu só tenho um pouquinho de farinha ali e uns pinguinhos de azeite numa botija. Só dá para fazer como diz um goiano, um punhadinho. Um punhadinho de bolo. Vou comer com meu filho, depois vamos morrer. Essa era a situação, mas o profeta, o que ele disse para ela? Versículo 13. Elias lhe disse: não tenha medo, não temas, vai e faz o que disserte, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Meu Deus, como é que pode uma situação dessa? A mulher, a última comida. E o cara teve a coragem de pedir primeiro para ele. E cadê aquela máxima que primeiro é as crianças? Pensa numa situação dessa, mulher na pobreza, viúva. Ser viúva naquela época já era condenada à morte. Era uma vida de pobreza, de sofrimento. Era a última comida que ela tinha. E o profeta pede para ela: primeiro traz para mim. Se fosse nos dias de hoje, como é que seria chamado esse profeta? Como é que seria chamado esse pastor? Isso é um charlatão. Tem que ser preso. Está abusando da fé. Está explorando a fé. Vira e mexe, você vê eles acusam alguns pastores desse tipo de crime. Está abusando da fé das pessoas. Elias certamente talvez seria preso. Mas Elias, ele foi levantado pelo Senhor ali para trazer uma palavra para aquela mulher. Aí no versículo 14 ele diz, Vamos ler novamente o 13, Volta no 13. Elias disse: não temas, vai e faz o que disserte, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque tem uma promessa: se você semear, olha a promessa. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha que coisa interessante. Interessante que Jesus, falando a respeito desse texto, lá no Novo Testamento, ele fala que tinha muitas viúvas em Israel, mas Deus mandou Elias justamente para aquela estrangeira. Por quê? Porque Deus queria salvar ela. Deus não estava preocupado com o profeta que ia passar fome. Até porque você lê os versículos anteriores, ele estava lá sendo alimentado de carne, pão e carne, pelos corvos. O profeta não tinha com o que se preocupar. Deus deu o melhor para ele: picanha.
A preocupação aqui era a viúva. Então ele foi enviado para salvar a viúva. Só que naquele primeiro momento, aquela mulher pobre, ela que precisava de um milagre. Ela que precisava ali do sustento da parte de Deus. Mas Elias não chegou ali com a cesta básica. Elias chegou ali pedindo uma oferta. Fala comigo, misericórdia. Como é que ele teve coragem, Daniel? Como assim? Como é que pede oferta? Né? Pastor André, no nosso jejum passado, tivemos o desafio de o líder juntar a célula e dar a oferta dos 1.000. O líder falou, não, pastor, não tem nem coragem de pedir oferta naquela célula. Os irmãos são muito pobres. Tem coragem não. Eu tenho vergonha de pedir a oferta naquela célula. O miserável está impedindo os irmãos de serem abençoados. E ele achou que estava bombando. Não, eu não tenho coragem. Prefiro dar do meu bolso. Falei, irmão, você não entendeu nada ainda. Você não entendeu ainda. Cada vez que nós temos a oportunidade de ofertar, é apenas a deixa para Deus nos abençoar, querido. Olha, eu estava ouvindo o pastor contar uma história de uma senhora chamada Lourdes e do seu marido Totó. O Totó era o marido, não era o cachorrinho dela, não. Eles eram do interior da Paraíba, né, numa cidadezinha pequena. E essa história aconteceu porque eles tinham uma igreja batista ali na cidade interior, e aquela igreja tinha um programa na rádio, ali do sertão, e aquele programa eles pregavam o evangelho que alcançava uma região muito grande ali do interior da Paraíba. Só que, devido à dificuldade financeira, a cidadezinha chamada Itapuranga, lá no sertão da Paraíba, por causa da dificuldade financeira, a igreja não estava conseguindo pagar ali o horário no rádio da cidade. Atrasou 3 meses, e o dono do rádio já deu checkmate no pastor. Pastor, tem 3 meses que eu estou esperando aí o dinheiro, você não paga, então acabou. Vou vender o horário para outro que pode pagar. E o pastor, preocupado, levou o assunto para a igreja. Irmãos, precisamos, né, de uma oferta, levantar uma oferta para pagar a rádio, para que nós possamos continuar evangelizando. Porque no interior, rádio é algo muito poderoso. As pessoas gostam muito de rádio no interior. Aqui na cidade, talvez até a vinha você só ouve no seu carro. Lá na casa, quase ninguém liga rádio em casa mais, né? Mas no interior, rádio é o principal meio de comunicação. Ganha até da televisão. Imagina muitos anos atrás, quando essa história aconteceu. E ali ele fez o desafio para a igreja. E um casal de irmãos que moravam ali na roça falou, olha, nós temos que contribuir. Não podemos deixar o evangelho continuar sendo pregado. E essa irmã chamada Lourdes, ela falou, bem, Totó, meu amor Totó, precisamos dar uma oferta. Mas ele falou, mas nós não temos nada. Moramos na roça. Só temos aqui algumas galinhas. Aí ela pensou, olha, então faz o seguinte, nós temos muitas galinhas aqui, e tem um galo. Nós vamos ofertar o galo. Vamos ofertar o melhor que nós temos. E no domingo seguinte ela levou o galo para o pastor. O pastor está aí a oferta, para ajudar a pagar a dívida da rádio. E o pastor pensou, o que eu vou fazer com esse galo? Talvez até fazer uma galinhada é ruim, porque o bicho é duro. Só se cozinhar na panela de pressão, né, Rosângela? Galo tem que ser na panela de pressão, não tem que ficar duro. O que fazer com esse bendito galo? Aí eles queriam lá fazer uma rifa, mas Batista não faz rifa. Aí resolveram lá anunciar esse galo na internet, ver se alguém podia comprar no leilão. O fato é que essa notícia, resumindo a história aqui, essa notícia chegou até em Belo Horizonte. Um pastor chamado, ele é conhecido do pastor Luiz, e ele foi ali e contando essa história. O nome dele é pastor Jeremias, ele é conhecido do pastor Luiz até os dias de hoje. E eles ficaram sabendo dessa história, que a irmã ofertou um galo para pagar a dívida da rádio. Aí ele falou, irmãos, nossa igreja aqui em Belo Horizonte é rica, somos muitos, que tal a gente tirar uma oferta aqui para ajudar a pagar a dívida da rádio?
E eles tiraram a oferta. Só que a oferta foi, os irmãos ficaram tão sensibilizados pela atitude de fé da irmã Lutz, que eles meteram a mão no bolso. E a oferta foi suficiente para pagar um ano inteiro de programa de rádio. É por causa daquela atitude. Só que a história ainda não acabou. Aí esse pastor da igreja grande foi convidado para pregar no Canadá. Ele é pastor da presbiteriana. Foi pregar nas igrejas presbiterianas do Canadá. E lá os irmãos, ele resolveu contar esse testemunho de alguém que ama a obra missionária, de alguém que deu um galo para poder abençoar a pregação do evangelho. E quando ele contou lá, os irmãos da igreja do Canadá, os irmãos canadenses ficaram comovidos com aquela história. Espera aí, e essa irmã, como é que nós podemos fazer para abençoá-la? Aí descobriram que ela morava numa terra que na verdade não era dela. Ela alugava a terra, plantava a sua hortinha lá e tudo que colhia, o famoso meeiro lá no interior. Tudo que colhia, metade era o dono da terra e metade ficava com ela. O que os irmãos do Canadá resolveram fazer? Juntaram e compraram a terra e deram para ela. Tudo começou com a oferta de um galo, mas a história não acabou ainda. Porque essas histórias no meio evangélico se multiplicam. Aí contaram essa mesma história numa outra igreja. Aí os irmãos, não podemos deixar assim, temos que fazer alguma coisa. E a casa que essa irmã mora, como é que é? Não, é aquelas casas, tipo lá no Maranhão, nossa região, Aldo, de palha, chão batido, né? Como é que chama? Casa de pau a pique, né? Não podemos fazer isso. Vamos construir uma casa nova para ela. Então uma igreja comprou a terra, deu para ela, outros irmãos compraram a casa, construíram uma casa nova para ela. Aí, mas a história continua. Contaram esse testemunho em outra região. E os irmãos também, não podemos deixar. Vamos mobiliar a casa dela. Comprar uma geladeira nova para ela. E assim foi feito. E hoje, depois de muitos anos, a história está sendo contada aqui. Ontem o pastor Luiz estava contando lá na França. E é uma história verídica. Alguém que deu o melhor que tinha para que o evangelho continuasse sendo pregado. Ela não estava ali fazendo negócio com Deus. Ela jamais esperava, né, que aquilo lá ia virar. Ela só queria uma coisa, que o evangelho continuasse sendo pregado. Porque um dia aquele evangelho alcançou ela e a família dela. E ela tinha um desejo, outros precisam ouvir essa verdade. A oferta dela foi pequena. Quanto custa um galo hoje, aí, uma galinha caipira? Acho que tem irmãos que vendem 50, 70, 80, 90, depende do tamanho, né? Mas é aqueles caipira mesmo, que fala porta. Não é aqueles de granja melhorado, não. É uns R$90, né? R$80. Ela não imaginava o que aquela oferta ia acontecer. Mas muitas vezes é assim, uma pequena oferta da nossa parte, uma pequena semeadura, é aquilo que Deus precisa para transformar em muitos milagres. Voltando aqui para a história de 1 Reis 17, nós vemos que a situação daquela viúva era terrível. Tinha a última comida ali, ia comer e ia morrer de fome, ela e o seu filho. Como pedir uma oferta para alguém que está nessa situação? O interessante é que Elias não se intimidou, porque Elias estava ali debaixo de uma palavra de Deus. Ele falou, porque assim diz o Senhor, da sua panela a farinha não vai se acabar, da sua botija não vai faltar o azeite, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Se fosse hoje, como eu disse, provavelmente nós seríamos processados, e falar muito mal de nós. A oferta no meio da crise é um grande teste para nós, porque às vezes nós ofertamos daquilo que sobra. Mas às vezes Deus está atento para a oferta da viúva. Lembra a oferta da viúva, das 2 moedinhas? Porque ela deu tudo que tinha. Dona Lourdes deu o melhor que ela tinha, deu o único galo que ela tinha. E Deus resolveu fazer muitos milagres. Mudou a vida dela. A verdade é que a oferta daquela viúva ali de 1 Reis era apenas uma semente que Deus pediu para poder fazer um milagre na vida dela. Olha o que diz o versículo 15, 1 Reis 17, 15.
1 Reis 17, versículo 15. Olha comigo. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém, queridos? Há momentos que nós, muitas vezes, ficamos intimidados, pensamos, eu não posso ofertar, não tenho nada. Mas, meu irmão, nesses momentos nós temos que ter uma atitude de fé. E quando você tem uma atitude de fé e semeia, lembra que a nossa parte no reino é semear. E quando nós semeamos, o resto é com Deus. Deus é que faz. Não sabemos como, mas ali vamos experimentar de milagres. Amém, meus irmãos? Deus disse, para o profeta ali pedir aquela semente. Ele pediu e ela creu na palavra. E o resultado que ela e sua casa foram salvas. Ela e a sua casa foram poupados. Mas quero ainda contar um último exemplo. A oferta de uma outra mulher. Só que essa mulher não era viúva. E muito menos pobre. Essa era uma mulher rica. A história dela está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Eu vou só citar, depois você lê. Por causa do nosso tempo. A Bíblia fala que nos tempos já de Eliseu, que foi sucessor de Elias, tinha uma mulher rica, numa cidade chamada Sunem. E que o profeta Eliseu, ele sempre ia ali na cidade fazer os seus serviços proféticos. E aquela mulher resolveu no coração dela, porque ela era rica, ela pensou, olha, o que eu vou fazer algo para esse profeta? Eu vou construir um quarto para ele aqui na cidade, no andar de cima, vou fazer um quarto, colocar ali uma cama, uma escrivania, preparar um lugar confortável, para sempre que ele vir, ele possa descansar. Ela fez isso porque ela tinha condição de fazer. Mas acredite, Deus não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia fala que certo dia o profeta estava ali no quarto, com seu ajudante chamado Geazi, e ele falou para Geazi, Geazi, o que havemos de fazer por essa mulher? O que nós podemos fazer? Falar bem dela para o governador, para o rei? Tem algum pedido? E ela falou para ele, não tem nada, sua serva não precisa de nada. Mas o discípulo dele ali, Geazi, era um cara esperto, observador. Tinha nele ali um espírito feminino. Como assim, pastor? Quando chega no lugar, ele sabe de tudo. Mulher, quando ela chega ali, entra na porta, ela sabe de tudo. Fulano brigou com ciclano, aquele outro ali está confusando, aquele está de mal daquele. A mulher tem essa percepção, ela lê o ambiente, consegue ver as coisas. O homem, quem? Quando? Como assim? Vi nada. As irmãs são diferenciadas, elas sabem a roupa, a cor, o humor, se alguém brigou, não brigou, sabe tudo. Geazi era desses, esperto. Ele falou, profeta, é o seguinte, aquela mulher, ela tem tudo, ela é rica, mas tem um negócio, ela não tem filho, e o marido dela já é idoso, ou seja, tá aí uma coisa que dinheiro não pode comprar, a alegria de ser mãe. O profeta chamou ela e falou para ela, olha, por esse tempo, daqui a 1 ano, você vai ter um filho nas mãos. E assim aconteceu. 2 Reis, você lê só o final. 2 Reis, capítulo 4, versículo 15. Disse Eliseu, chama. Chamando ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Porque ali mexeu com a ferida do coração dela. Aquela mulher provavelmente tinha muitos anos pedindo, pastor Paulo, para ser mãe. E quando ele falou isso, ao mesmo tempo que acendeu a tocha da esperança, talvez acendeu ali o desespero. Não minta. Não brinca com coisa séria. Provavelmente ali ela começou até a chorar. Mas versículo 17 diz, concebeu a mulher e deu à luz a um filho. No tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Aquela mulher sunamita, ela ofertou um quarto, algo natural.
Ela abençoou o ministério do profeta. Era rica, plantou dinheiro, mas colheu a verdadeira riqueza, que é ser mãe de filhos. É um princípio bíblico, querido, que às vezes você planta coisas naturais e colhe riquezas espirituais. Paulo, ele fala sobre isso lá em 1 Coríntios 9:11. Ele fala: por acaso, se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito, recolhemos vós também bens materiais. Então nós podemos participar de muitas formas da expansão do reino de Deus. Hoje é um dia especial, eu queria muito que você participasse disso com essa alegria, com esse entendimento. Semeia. Lá atrás nós temos a máquina lá que para passar cartão. Pode colocar aqui também, irmão, o Pix da oferta das missões. Está aí na sua revista também, tem o Pix aí. Qualquer valor, amados. Porque a medida da nossa semeadura também será a medida da nossa colheita. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38, a promessa é que com a medida que você medir, você vai receber a boa medida, recalcada e sacudida. Lá diz, olha, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Olha, esses dias atrás eu tive a revelação do que significa a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Fui lá buscar meu menino na escola. Aí na porta da escola está lá um pipoqueiro, esse carrinho de pipoca. Mas já viram alguém vendendo pipoca? Aí ele vai: pai, quero pipoca. Eu: tá bom, vou comprar. Moço, quanto que é a pipoca? Ah, tem lá de 5 e de 10. Me dá aí uma de 10. Aí ele pega o saquinho de papel, ele abre, ele pega uma caneca, ele enfia a caneca lá no carrinho de pipoca, ele coloca no saco, dá uma batidinha, sacode, depois ele pega mais pipoca e continua colocando até elas cair pelas beiradas. Coloca, sacode para ela se encaixar melhor e descer para o fundo do saco. Isso é sacudido. Depois ele pega a caneca, com o fundo da caneca ele bate, recalcada. Depois ele pega mais e coloca até as pipocas cair do lado. Transbordante. Aí ele te dá a pipoca, você tem que pegar com as duas mãos, porque ela vem caindo pipoca. Você segura e fica catando pipoca. É isso que significa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a promessa de Deus na sua vida, amém, querido? Que Ele vai nos dar, vai nos transbordar. Mas lembra que a nossa parte é apenas semear. Apenas semeie. Apenas tenha esse coração da dona Lourdes. O evangelho não pode parar. Para a graça de Deus, nós estamos hoje em 41 países, contando com o Brasil. Hoje já recebemos a notícia que estamos indo para 42. Porque tem uns irmãos que estão mudando para a Austrália, já vão abrir uma célula lá e querem uma igreja. Vamos indo. É assim que Deus faz. E a nossa parte aqui, meu irmão, é patrocinar. Pastor, mas eu não tenho condições. Acredite, você tem. Quero ler o último versículo, o último texto, para nós encerrarmos. Vai preparando aí a sua oferta. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Quero ler esse último texto com você, para você ver que todos podem participar. O que a Bíblia fala? Também, irmãos, Paulo aqui dando testemunho. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio da sua muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muita insistência a graça de participarem da assistência aos santos, a graça de poder ofertar na oferta missionária.
Eu fico imaginando, provavelmente os apóstolos ali tiveram a mesma atitude daquele líder. Esse povo aqui é muito pobre, não dá para pedir oferta para eles. Região da Macedônia, muito pobre. A Bíblia fala aqui que na sua extrema pobreza. Então, provavelmente, eles ficaram constrangidos de pedir oferta, mas a Bíblia fala que aqueles irmãos, apesar da grande tribulação, da profunda pobreza, ele superabundou em grande riqueza de generosidade. Aí o versículo 3, Paulo ele diz, porque eles testemunham eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas. Aqueles irmãos foram voluntários, e eles insistiram conosco, para que nós deixássemos, eles participarem da oferta missionária. Olha que coisa maravilhosa. E Paulo vai mais além, ele diz aí no versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Fique de pé onde você está, querido. Olha que história maravilhosa, que esses irmãos, eles receberam muito de Deus. Eles falam que primeiro eles se entregaram a Deus, primeiro eles receberam de Deus, e eles foram tão impactados com a mensagem do Evangelho, com a salvação, que eles falaram, não, queremos participar, queremos patrocinar, para que outros possam ter o mesmo privilégio que nós tivemos, de receber a palavra da salvação. Então, meu irmão, não é questão de ter ou não ter. Eu te contei a história de uma viúva que não tinha, e semeou, e foi tremendamente abençoada. Te contei a história de uma outra mulher, só que rica, que ofertou e colheu a verdadeira riqueza. Contei também aqui a história dos irmãos da Macedônia, que assim como a irmã Lourdes, eram pobres, não tinham nada, mas entenderam que receberam muito da parte de Deus, e que eu recebi muito, eu também vou contribuir, eu também vou participar dessa oferta missionária. É isso que nós devemos fazer nessa noite, nos alegrar, podemos participar. Olha, você não tem nem noção de onde vai chegar essa oferta, quantos serão salvos? Contar um último testemunho. Isso aconteceu lá no meu estado, no Maranhão, lá em São Luís. Teve um casal de missionários americanos que foram para lá, Rodrigo, para poder pregar o Evangelho. E aquele casal de missionários tinha um filho pequeno, e eles ficaram 10 anos lá na cidade, e não aconteceu nada. A única coisa que aconteceu, a única pessoa que eles ganharam para Cristo foi uma criança, um vizinho que fazia amizade com o filho deles. Eles sozinhos aqui na terra distante, desconhecido. Aí achou um amiguinho para o filho, e aqueles meninos brincavam. E aquela mãe missionária, todo dia ela tinha o costume de ensinar as lições bíblicas para o filho. E quem estava lá junto aprendendo? Um menininho chamado Joaquim. Só que depois de 10 anos eles envelheceram, resolveram ir embora, voltar para a sua terra. Mas o Joaquim já era adolescente, converteu. Aquele Joaquim hoje é o pastor de uma igreja de 10 mil membros lá em São Luís, do Maranhão. 10 mil. Talvez você fale, pastor, nossa oferta é pequena, quem sabe vai sustentar uma célula lá num país distante. É uma semente que está sendo semeada. Quem sabe daqui 10, 20, 30 anos, vamos ter igrejas gigantescas, mundo afora. Graças a uma oferta, graças a uma contribuição.